Fala pessoal, tudo bem? Aqui Matheus Macena mais uma vez. Estamos no episódio número 2 do podcast Ponto de Virada, podcast que fala sobre empreendedorismo, tecnologia e AI, com pessoas que de fato vivenciam isso no dia a dia dentro do mercado brasileiro e em todas as regiões. Esse podcast inclusive é itinerante. Eu vou viajando e visitando pessoas que de fato eu acho que são super relevantes e vão contribuir muito com o nosso ecossistema, com o nosso papo. Antes de mais nada, eu peço que você que já assistiu o episódio 1, que gostou e que assistiu esse episódio e vai gostar, eu tenho certeza, compartilhe com as pessoas que você realmente acha que esse conteúdo vai ser interessante, curta, comente, é super importante para que a gente consiga realmente fazer esse conteúdo ir super longe. E hoje eu não estou sozinho no podcast, estou com o meu co-host aqui, Dante, meu sócio em todos os nossos negócios. E aí, Dante, como é que tá a primeira vez aqui no podcast Ponto de Virada? Se apresenta aí pra galera. Fala, pessoal. Sou o Dante Araújo e aí tô ajudando hoje meu sócio aqui, Matheus, a tocar esse episódio extremamente especial do nosso podcast. Em todo negócio que bombou, que escalou, que cresceu, existiu um momento que alguma coisa mudou e esse é o ponto de virada. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, um cara que ele começou como cliente, hoje em dia a gente considera um amigo, e é o CDO do Armazém Paraíba, Felipe Anderson. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu. O case que a gente construiu junto, deu o que falar no VTEX Day esse ano, e sem brincadeira, parecia que tinha um momento que só se falava nisso lá no evento. E duas boas-vindas aqui, meu amigo Felipe, para conversar hoje um pouco aqui sobre experiência de compra, sobre varejo, sobre inteligência artificial. Seja bem-vindo, Felipe. Fica à vontade aí para se apresentar para o nosso público. Obrigado, Dante. Obrigado, Matheus. Ponto de virada, eu lembrei do Thanos, né? O Thanos pegou a manopla ali e mudou tudo. Então, se a gente tivesse uma manopla e pudesse instalar, o que a gente mudaria? Esse seria um ponto de virada dos nossos negócios, nas nossas empresas. E a gente viveu uma coisa parecida, né? Nesse case do Armazém Paraíba, VTEX Fast Store, menos de 2 meses de projeto, um carnaval perdido e uma história para contar. Uma história bonita para contar, né? Graças a Deus. É verdade. Amigo, coisa boa ter você aqui com a gente, né? Você que sempre tá junto, né? Valorizando, inclusive o que é da terra, que é legal, né? Somos todos nordestinos aqui, falando para o Brasil inteiro. E eu queria que você abrisse o podcast contando um pouco da sua história, né? Como é que você veio parar? A gente já conversou sobre isso no paralelo, mas a história é muito legal. Como é que você veio parar dentro desse mercado, né? Como é que você tá... qual foi o seu caminho para chegar até aqui? E também eu vejo que não só você galgou um espaço legal dentro da sua carreira, de fato, como executivo, mas você tem compartilhado muito também, né? Você tem sido um speaker muito, muito interessante, compartilhando bastante informação sobre esse mundo de liderança, gestão, tecnologia, tem criado frameworks. De onde é que veio essa pegada também toda? Bom, eu estou no Armazém Paraíba, uma empresa de 68 anos, já há 16 lá dentro. Entrei em 2010, o menino tinha só 23 anos, não faço as contas, tá? Estamos chegando perto dos 40, os cabelos brancos estão chegando, mas enfim, isso mexe com o ego, então vamos devagar. Então, 16 anos dentro do Armazém, a empresa estava começando o seu processo de profissionalização do corporativo, então eu cheguei lá, tudo era mato, e a gente foi organizando os departamentos e evoluindo tudo isso. E nessa história de 16 anos, eu já acumulo passagem em 10 departamentos diferentes. Inteligência de mercado, qualidade, comunicação, marketing comercial, recursos humanos, relações trabalhistas. Quando eu estava em relações sindicais, eu parei e olhei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? E aí veio o projeto do e-commerce em 2018, liderado pela ATI. A ATI foi atrás do mercado, ouviu várias plataformas retomadas e foi decidido naquela época por uma plataforma. A gente passou um projeto mais ou menos de 1 ano de implantação, entre 18 e 19, e o Go Live acontece em 19 com a seguinte pergunta: depois que o projeto não for mais projeto e sim for uma unidade de negócio, quem vai tocar isso? E aí, cheios de empurra, sai do meu pé, a bola ficou
no meu cangote, né? Aí matei ali no peito e vamos embora tocar esse e-commerce. Saímos das outras operações que a gente estava no armazém e começamos a aprender o que era tráfego pago, SEO, CRM, CRO, UX, UI, conversão, ticket médio, Todas as letrinhas miúdas. todo o sucesso do cliente, enfim. Só não aprendemos o que era burnout, mas o restante Graças a a gente Deus. foi aprendendo, estudando pra caramba. E quando me perguntam, meu irmão, você é o quê, cara? Qual é a sua especialidade? A minha especialidade é administração. Eu passei por 10 departamentos diferentes. Eu não sou CTO, hoje tocando a TI do armazém. Eu não sou head de e-commerce. Eu não sou head de RH. Eu sou administrador que consegue trabalhar unificando demandas com pessoas. Quem sabe fazer isso consegue tocar qualquer negócio. Não menosprezando as ciências dos negócios. Mas, pô, se você tem pessoas ali talentosas, pessoas que sabem fazer um trabalho massa com Fast Story, como você, Dante, que traz umas sacadas massa, alguém que mexe legal com a parte financeira do cadastro de franquias. Eu preciso dessas pessoas que são extremamente mais qualificadas do que eu no time, com a sua vida organizada dentro da empresa para elas entregarem o melhor. E o trabalho da gente como liderança, como gestão nesse momento, é ser um destravador. Quando eu cheguei na TI em 2023 ou foi 24, enfim, eu não lembro direito, a gente começou a trabalhar exatamente nos chamados da empresa. Eram muitos chamados, não tinha prioridade, a galera abria chamados sem nenhum estudo prévio de se ia dar certo ou se não ia dar, e alotando a TI de pedidos sem necessidade. E aí a gente bolou um framework chamado Domadores do Caos. Cara, vamos domar esse caos. No inglês até fica mais bonito. Chaos Tamers, né? Que é isso. Aí a gente começou a fazer esse trabalho de conversar, de priorizar, de refletir, de criar uma etapa antes de escrever, de prototipar. Então as pessoas começaram a entender mais como é fazer tecnologia. E a adoção da Lei do Bem, que a gente adotou também, eu aconselho que vocês todos possam estudar mais sobre isso, quem está ouvindo a gente, ajudou muito a gente fazer com que o tema da tecnologia não fosse mais uma unidade de negócio, e sim uma estratégia da empresa. Uma coisa cross, pulverizada, onde todo mundo pode colaborar, tanto no uso da tecnologia, quanto também no treinamento das pessoas e na melhoria dos processos. Eu já diria que uma das coisas que eu aprendi com a vida é que quem tem vontade tem metade já, né? Então, acho que além de você conseguir enxergar essa questão como administração, mas só a vontade de fazer rodar, de pensar diferente, porque pensar diferente também não é fácil, né? Você pensa diferente, você enxerga, só que dá um trabalho danado para você realmente fazer o negócio diferente acontecer. Isso precisa de muita vontade. Eu vejo você realmente como entusiasta dessa questão toda que, enfim, tem conseguido entregar resultados completamente diferentes. O Armazém Paraíba, de fato, está voando. E como o Dante falou, lá no VTEX Day saudava vocês, né? Saudava você, a sua cara, e todos os palcos, os telões ali do VTEX Day, sendo realmente uma referência nacional. Inclusive, eu diria que o Armazém Paraíba, esse ano, foi o case do VTEX Day do B2C. E o que eu acho que é legal para você compartilhar com a turma é como foi vivenciar isso por dentro. Né? Primeiro, o desafio que a gente quase não fechava o negócio, vamos, não vai. Tinha 4 meses antes, passou para 3, depois foi 2 meses ali. Me arrepio só em lembrar. Que o contrato com a outra plataforma ia encerrar, Isso. não podia ficar um dia sem um site no ar. Isso. Fala um pouquinho para a turma duas coisas, né? A primeira coisa é como é que foi esse momento, toda essa jornada de projeto, né, com o VTEX, com a gente também, mas também como foi vivenciar depois a parte positiva, né, de ter concluído um projeto legal e viver lá o VTEX Day como você viveu. Acho que é legal falar para a turma, porque eu acho que vale a pena. Vale demais. Bom, a gente, em 2018, adotou uma plataforma de mercado americana. A época, fazia sentido para a gente, na composição de custos, aquele modelo de negócio. Só que, com a inexperiência que a gente tinha com o mundo do e-commerce naquela época, a gente viu que, com o passar dos anos, que a ferramenta ela não tinha a tropicalização necessária para trabalhar no Brasil. Cara, o que é essa danada da tropicalização? Por exemplo,
O mercado americano, você não precisa estar dividindo em 12 vezes as coisas. O mercado americano não passa nem pela cabeça. Que pode parcelar uma compra, né? Não, de comprar em 2 cartões. Pior. Comprar em Pior 2 ainda. cartões, entendeu? Aí vem o Pix, aí vem várias coisas, gente que tá preso lá no antifraude, que, enfim, é tanta regrinha de negócio que veio maturando, crescendo, inovando em diversos negócios do Brasil afora, que todo varejo nasceu no físico, né? Então essas regras, elas vêm para o digital, mas as ferramentas digitais, elas não estão preparadas para essa dinâmica do varejo físico. Então a gente começou a estudar muito, a ouvir muitos clientes e, inclusive, a desenvolver muita coisa. Nosso barramento de serviços estava praticamente muito parrudo de soluções que nós mesmos desenvolvemos. A gente desenvolveu toda a integração com o Marketplace e diversos outros serviços. Só que, quando você pega um carro popular e dá uma de Luciano Huck, vai dando ali aquela ajeitada e tal, o carro fica massa, mas nunca vai ser um carro top de linha, porque a base, a estrutura dele não é de um carro top de linha, entendeu? E a gente entendendo que tínhamos chegado num platô, dali não ia avançar mais, e essa análise ela acontece ali já no último ano de contrato com a plataforma antiga, que gerou para a gente muito aprendizado, então nada é por acaso, tudo tem um propósito. A gente decide, precisamos agora dar um outro passo. E seria legal uma ferramenta que tem o manejo brasileiro. E aí a VTEX sempre esteve perto de nós, sempre convidando a gente para estar dentro do ecossistema. O VTEX deu uma experiência maravilhosa, o Experience também. Foi lá que a gente se conhece, que a gente vai trocando figurinhas. E aí começamos um processo de negociação. O contrato da gente com a plataforma antiga acabava em 7 de março. 7 de março de 2026. E a gente estava ali, na minha cabeça, né, com deadline de finalizar em outubro a negociação. Já de uma maneira super otimista, porque a minha experiência de implantação de e-commerce foi de 12 meses, em 2018 para 2019. Então, fazer em 6 meses já seria aquele, cara, a gente já aprendeu 5 anos de e-commerce e a gente consegue diminuir pela metade o esforço de implantar um e-commerce. E aí, outubro vai passando, chega Dia das Crianças e nada de assinar contrato. Chega Halloween, nada de assinar contrato. E aí eu tinha umas férias para viajar, viajei e comecei a fazer call para ver se desbloqueava essa questão desse contrato de Portugal, falando com o pessoal de São Paulo, de João Pessoa. Voltei, chegamos no Black Friday, nada de assinar esse contrato. E Matheus me liga, ei, bicho, tá ficando apertado. Eu sei que tá. E aquele desespero ali batendo. Fechei o contrato em outubro. Em dezembro. A gente fecha com o Vertex, fecha com a Método. E aí vamos fazer a reunião do kickoff, né? Aí vem a equipe da Método, o Dante estava presente, Leidiane, e grande elenco. A galera lá da Vetex também, galera de BH, da Vetex de São Paulo. E a galera do Armazém, galera forte do Armazém, que já toca isso há um tempo, tanto a galera de negócio como a galera de TI. E, assim, 10 minutos antes de entrar para o call, eu tava divagando no meu computador lá, antes de entrar no call, e pensando, cara, a gente vai fazer o kickoff de um projeto impossível. Porque o negócio é muito complexo, o negócio é cheio de customização. A gente vai sair de um mundo customizado para um mundo padrão, muitas regras de negócio. Quantas tabelas de juros tinha lá? Mais de 100 tabelas de juros, Sim, 56 lojas para a gente poder 56 implantar. lojas para migrar. Pickup Store, Omnichannel, enfim, tanta coisa para subir. E eu já sabia que todo mundo ia dizer que o prazo era impossível. A primeira data foi 2 de março, né? 7 dias antes do encerramento do outro contrato, mas ninguém sobe e-commerce em segunda-feiras, botamos para o dia 1º de março. E na pré-eleição do kickoff, eu levo essa situação. Cara, a gente não queria estar começando esse projeto agora, a gente queria estar começando em outubro, mas não foi possível. A gente está aqui para fazer o impossível. Então, quem veio para fazer um job, um trabalho, não vai encontrar isso aqui. Vai encontrar a construção de um case nordestino, implantando VTEX em 2 meses, na complexidade de um varejo de 68 anos, 4 estados. E, cara, eu não consegui ver o brilho do olhar da galera que estava fora de João Pessoa, mas a minha equipe ela ficou enfervescida com esse discurso de criar um propósito, de querer realmente fazer um case. E a gente falava, o VTEX Day é em abril,
O nosso Go Live está previsto para março e a Paraíba vai colocar uma bandeira no VTEX Day, uma bandeira de respeito, mostrando o talento dos nordestinos para todo o ecossistema brasileiro, todo o ecossistema latino-americano. E a gente começa o projeto, né? Aí tem até um disclaimer rápido. A gente estava com o iPhone 8, era a nossa plataforma antiga. Alguns aplicativos já não funcionavam, outros já não atualizavam. E nós tínhamos adquirido com a VTEX o iPhone 17 Pro Max 512 GB. Ou seja, um iPhone top 10 galáxias. Só que antes de começar o projeto, o pessoal da VTEX chegou para mim e falou: "Ei, vem cá, chega aqui." Aí me levou ali na cozinha, levantou um pano de prato e tinha 5 iPhone 18 na mesa. Ei, isso aqui tá no mercado aqui para pouquíssimas pessoas. Tá em beta, tá em teste. Topa aí no iPhone 18. Aí eu pensei, meu amigo, já tô lascado mesmo. Já a probabilidade de não entregar esse e-commerce é muito alta. Fazer um esforço para a gente implantar o VTEX I.O., que era o iPhone 17, para o VTEX Fast Story, que é o 18, enfim, vamos ser desafio, vamos pro desafio grande. Aí Dante falou, rapaz, e aí, vai mesmo? Bora, a gente vai aprender e vai fazer esse negócio juntos. E aí decidimos fazer VTEX Fast Stories. À época, 5 lojas no Brasil eram VTEX Fast Story, não sei atualmente, mas o armazém encarou o desafio do grande, Coca 3 litros. Aí começou o projeto e aquilo que era o ponto fraco do projeto, o time, era o ponto mais fraco do projeto, se transformou no ponto mais forte do projeto. A mentoria que eu recebi do Mariano, gratuitamente, ele em sua palestra no VTEX Day anterior, falava que o maior motivo dos atrasos de implantações de e-commerce estão atrelados a features que não representam 1% do faturamento. E eu peguei essa frase dele, coloquei debaixo do sovaco e disse, esse aqui vai ser meu mantra. E a partir desse momento, em todo empecilho que aparecia, que alguém se sustentava aquele empecilho. Rapaz, eu quero isso, eu quero vender em 2 cartões. Cara, a gente já tentou de tudo, não vai dar certo. Para conseguir ter essa feature, a gente vai precisar dilatar o prazo. Você quer ser responsável pelo não go live dentro do prazo? Não, vamos dar o go live, depois a gente vê isso, depois do go live. Então as pessoas ficaram muito mais objetivas, porque o prazo apertado fez que todo mundo entrasse no mesmo flow. A gente parou de brigar por percepções ou desejos individuais. E todo mundo começou a trabalhar pela causa. E aí chegou o carnaval. Carnaval. Muriçocas do Miramar, Cafuçu, Virgens de Tambaú, os blocos mais tradicionais do Nordeste rolando na rua. E o Armazém Paraíba decidindo entrar no bloquinho da VTEX, no home office, ligar o computador e codar carnaval adentro. Método veio junto, VTEX veio juntos. Perdemos o nosso carnaval. E, infelizmente, aquela data do dia 1º de março não aconteceu o Go Live. Ele aconteceu no dia 22 de fevereiro. Aconteceu uma semana antes. A gente, no domingo pela manhã, todo mundo ali, a gente faz uma reza da inauguração da loja do armazém. E o e-commerce sobe, subiu de uma maneira super bem sucedida. A gente teve pequenas intervenções ali, pequenas surpresas para a gente administrar. E a gente teve um salto qualitativo de uma nota de 0 a 100. A nota do site antigo era 6. Saímos para uma nota 94. E a percepção do cliente foi imediata. A velocidade, a simplicidade, a objetividade, a facilidade de comprar no e-commerce do armazém. E tudo isso foi alimentando ainda mais a nossa empolgação, a nossa confiança de que estávamos indo no caminho certo, que a gente estava realmente construindo uma coisa que vai ficar aí na história do e-commerce brasileiro. E isso saiu da sua mão, Dante. Você foi um cara lá incrível, da Bom de Thales, de Priscila, de Leidiane, de Tiago, de Jonathan, de Lucas, de Rossini, de Raquel, de Matheus, de Felipe, de tantas pessoas que não tocaram esse projeto como um projeto. Trocaram como um case de vida. Eu não sei quando eu vou implantar novamente um e-commerce VTEX. Vocês vão fazer sempre, eu ganho o pão de vocês. Mas talvez tenha sido a única vez na minha vida que eu tive a oportunidade de passar por um projeto desse. E eu tenho orgulho de olhar para trás e dizer, eu passei bem passado, cara.
Aí você olha pra mim e diz assim, mas tu confiava desde o começo que não ia, e que ia dar Go Live? Tu tava tão cético, tão confiante. Meu irmão, eu não acreditava que o Go Live ia acontecer. Eu já tava com o discurso pronto. Ei, Leone, o presidente do armazém, se tivesse assinado em outubro, tinha dado certo. Assinou em dezembro, deu errado. Mas a mão de Deus, a união da galera ali, o pensamento positivo fez com que o case acontecesse. E aí, a gente vai em abril, né, pro VTX Day. Eles vieram de uma pessoa, trouxeram uma equipe para gravar a gente, gravou um depoimento. E foi incrível, cara, porque exatamente em todos os painéis, eu acho que tinha, sei lá, 8 palcos do VTX Day, um evento extremamente grande, um dos principais eventos de tecnologia do país. Toda vez que terminava uma palestra, começavam os comerciais. O primeiro comercial era de quem? Da empresa que começa com a letra A. Armazém Paraíba. E aí aparecia a nossa marca, os nossos funcionários, o meu depoimento. E isso trazia uma coroação para o nosso esforço, né? Quem não conhece a história e vê só aquilo ali, não tem nem noção do tamanho da dedicação e do sangue que a gente botou naquilo. E assim, o prestígio, a galera falando. Teve gente que disse que ano passado foi um ano da Americanas, todo mundo só comentava na Americanas. Mas esse ano tá muito mais sonoro o Armazém Paraíba. Sim, então, cara, aquele desejo da pré-eleção do nosso kickoff de colocar uma bandeira da Paraíba, uma bandeira do Nordeste no VTX Day, essa bandeira foi colocada. Cara, eu vou contar um pouco agora, vocês ouviram aí, pessoal, a trajetória inteira de uma forma extremamente sucinta e bem contada do Felipe. Mas eu vou contar logo agora um pouco do nosso lado. A gente estava em todas essas etapas dessa primeira reunião, a última reunião. E, assim, do nosso lado, eu acho que ficou uma percepção extremamente valorosa sobre o time de vocês. Porque, tendo implantado centenas, eu parei de contar já, de e-commerces e VTEX, etc., mais de 500... minha estatística própria, né, de ter liderado tantos projetos, eu digo que o segredo de um projeto, para ele ser bem sucedido, se dá quando a gente, como empresa implementadora, no caso como método, consegue criar um cenário em que a equipe do cliente e a nossa equipe são um só. Quando a gente consegue criar este cenário em que a reunião, ela não é uma reunião que tem a gente de um lado e o cliente do outro, tá todo mundo na mesma sala ali como se fosse realmente colega de equipe, o projeto ele tem sucesso. Isso tem sucesso já dentro de um prazo factível. Com o Armazém foi uma coisa excepcional esse nível de colaboração que a gente conseguiu. Por quê? Porque o projeto ele tinha desafios. Vocês eram uma empresa extremamente madura. O e-commerce anterior de vocês tinha realmente uma maturidade, apesar de na superfície não aparecer tanto, mas tinha muita regra, tinha juro por tipo de produto, tinha várias coisas que vocês tinham construído muito bem internamente para acontecer. E a gente não poderia descer o nível daquilo, né? O seu comprador, o seu cliente já estava acostumado a obter esses benefícios ao comprar de você. Então, não adianta a gente chegar com uma coisa nova e o seu comprador, mas eu perdi benefício aqui, eu perdi... hoje a gente sabe que o cliente ele é mal acostumado para o bem, assim, né? Então, a gente tinha que manter minimamente aquele nível. Existia integração a ser feita, existia um monte de coisas que, assim, se eu fosse analisar friamente... O projeto era o projeto, quer dizer, meu amigo, não vamos aceitar porque passou aqui um risco aceitável e a gente vai, entre aspas, se dar mal nisso aí. Mas você tem a sorte de eu ser um cara extremamente otimista. Eu sou o cara mais otimista que eu conheço. Às vezes, inclusive, isso faz eu me dar mal, mas eu gosto de acreditar que no fim vai dar tudo certo. E aí, quando eu comecei a ver a energia que estava criando-se, né, em que existia um desafio, eu trazia... A minha nota técnica, a minha opinião sobre o ponto, você ouvia e você dizer, não, beleza, entendo, mas você acha que dá para fazer desse jeito? Dá para a gente ir até aqui? Eu disse, dá. Então, beleza, a gente se alinhava ali, tocava, e a coisa foi se realmente construindo, em que eu estava literalmente me sentindo parte do time do Armazém Paraíba, e eu estava sentindo o time do Armazém Paraíba parte do nosso time. E aí isso criou uma relação de confiança tamanha, que, apesar de você ter narrado como uma coisa, assim, uma coisa, entre aspas, negativa, perdemos o carnaval, cara, mas foi um projeto que a gente achou, eu pelo menos achei extremamente divertido participar,
Foi um negócio leve. Apesar do prazo ter sido, digamos assim, extremamente apertado, mas durante o projeto é como se a gente tivesse literalmente fazendo só o que era para ser feito mesmo, do jeito que era para estar sendo feito, e foi muito rápido. Não foi um negócio de, eita, vamos pular a etapa, vamos fazer isso aqui do jeito que dá, vamos fazer mal feito para cumprir o... Não foi. Foi um negócio assim, é como se a gente tivesse literalmente feito um projeto com folga e terminou em 2 meses. A maior prova social é quem está assistindo a gente entrar no site agora e verificar a qualidade do serviço. Vai lá e olha lá, vê se foi mal feito. Exatamente. Então, assim, a gente entregou melhorando a qualidade, melhorando a velocidade, trazendo features novas, né? Algumas coisas, vocês tiveram a sabedoria a partir dessa fala de Mariana que você trouxe. Cara, vale a pena eu me prender a isso, se esse negócio representa 5% do impacto em pedidos. Então, não é que a gente deixou nada de fora, a gente simplesmente, aquela visão de MVP, né? Então, lança, sei lá, na outra semana já tinha resolvido alguma coisa que tinha ficado para depois do Go Live. Então, é um organismo vivo que a gente lançou e já foi ali, ó, seguindo o fluxo. Inclusive, hoje já está com muito mais coisas do que quando a gente lançou, porque o projeto, ele continuou... o e-commerce ele vai continuando sendo evoluído ao longo do tempo. E outra coisa que também hoje em dia a gente possibilitou muito essa aceleração é o uso pesado de inteligência artificial. A gente sabe hoje que o mundo da tecnologia está 100% impactado, mas a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para falar disso aqui com você, que eu acho que vai ser um case muito legal. E aí a maior surpresa, só para fechar aqui o raciocínio, a maior surpresa foi, a gente só trabalhou, né? Tipo, a gente fez o que deveria estar sendo feito com o time de vocês, é excepcional o nível de qualidade técnica do lado de vocês em todas as tarefas que eram de vocês, desenvolver integração, a parte de subcatálogo, a parte de validação, a parte de testes, assim... Configuração das franquias. Tudo 100% feito, como se realmente com pessoas como se tivesse muita experiência no que estavam fazendo, de fato, isso transpareceu, o time de vocês é realmente um time muito top. E quando a gente lançou, e chegou para mim a notícia, acho que foi até a Leidiane me falou, Dante, o pessoal da Vtex comentou que estão achando muito rápido esse projeto. Mas como assim rápido? Ele falou que nenhuma loja Fast Store saiu em menos de 9 meses. Eu fiz, então, meu amigo, aí a gente realmente começou a entender o nível do que a gente tem acabado de construir a ponto de ter se tornado assim, o principal case do Vtex Day. Dante, fica aqui o desafio para todos os varejistas do Brasil. Quebrem o nosso recorde. 2 meses Fast Store, fica o desafio. Quem ganhar esse recorde, a gente paga uma caixa de cerveja e comemora esse Go Live bebendo juntos. Vamos, isso aí. Quero ver quebrar, né? Quero ver quebrar. Eu tô achando que é a gente mesmo que vai quebrar, né? Se você chama meu time para ajudar, a gente vai junto. O pessoal é bom. Meu amigo, realmente foi um projeto que fez história, né? Fez história na Vtex, fez história no Vtex Day, fez história pro Nordeste, fez história pro Brasil. Então, teve um ano Americanas, teve outro ano Armazém Paraíba, junto com a Método, enfim. Então, realmente foi uma coisa diferenciada. Inclusive, eu como cara que basicamente fui lá, fiz as tratativas iniciais e tal, mas ficava acompanhando o bastidor. Lembro que nas reuniões de kickoff e tal, eu disse, além do prazo, a integração vai ser feita por eles. Isso é uma red flag gigantesca dentro de um projeto. É a hora que eu me arrepio. E aí as reuniões de integração, o pessoal do armazém e tal, eles só faziam não, tranquilo. Aí o time da gente, os caras, é o seguinte, esse cara... É genial. Não sabe nada que ele tá fazendo, falando, ele é um gênio. Falava, e aí o cara era um gênio, né? Ainda bem que deu certo e resolveu. Cara, eu falava isso, eu vi a tranquilidade de Thales, inclusive eu falei isso pessoalmente pra ele, meu irmão, eu vi a tua tranquilidade, eu dizia, ou esse cara, ele tá voando, não sabe onde ele tá se metendo, ele só tá aí, ou ele é muito bom. Graças a Deus foi o lado que realmente o time é muito bom. Então essa tranquilidade vinha realmente de um cara que sabia o desafio. Já tinha sofrido muito em Oracle ali, né? E aí quando veio pra cá, já foi mais simples. Mas, pra gente fechar esse tema, uma coisa... E agora, Felipe? Quais são os próximos passos do Armazém Paraíba? Uma vez que isso está passado, não pode ficar só no primeiro desafio, né? Eu quero saber quais são os próximos. Qual é a próxima esteira aí? Então, a gente
gastou muita energia, investiu muita energia no e-commerce, né? E agora a gente está com muitos projetos também omnichannel. Lançamos agora, a gente está vendendo figurinhas da Copa, né? Então isso está gerando um tráfego nas nossas lojas absurdo. Famílias vindo comprar com seus filhos, uma nova geração conhecendo a nossa marca. E, cara, comprar figurinha não pode ser o mesmo processo de comprar uma geladeira. E aí a gente começou a fazer um laboratório experimental de coisas maravilhosas. Por exemplo, a gente comprou um totem, compramos 2 totens, Enzo e Lorenzo. Prototipamos 2 aplicativos dentro deles, os aplicativos App Figurinha. E a gente colocou na loja para a galera comprar de uma maneira mais rápida, com 3 cliques, né? Já pegando a experiência do e-commerce da gente, a gente deixando isso aí mais fluido, integrando com o nosso RP, imprimindo nota fiscal na hora, tudo mais rápido para essa operação acontecer. A gente também, na virada do ano, coisa simples, cara, isso parece até bobagem, mas a gente pegou um telefone legal, um smartphone legal, e chamamos esse smartphone de Smart Gestão, e demos para todos os gestores de loja. E ali a gente começou a popular aquele Smart Gestão com aplicativos do Armazém Paraíba. Então, nós temos lá o aplicativo de vendas, que é o Venda Mobile, o de crediário, que é o Cred Mobile, colocamos o app Figurinhas, colocamos o app Gestão, com todos os indicadores da loja, e o nosso queridinho do momento, que é o Armazém One, que é um sistema que a gente criou, um hub de vários sistemas, onde a gente tem integração de mais de 150 features que a gente foi subindo, dos 11, 12 departamentos que a empresa tem hoje. E aí esses serviços estão disponíveis para o gerente. Então, auditoria de loja, solicitação de produto, solicitação de preço, algum tipo de auxílio. E aí a IA começa a ajudar na codificação, a IA começa a ajudar em responder perguntas que o cara tem alguma dúvida. A gente para de ler as normativas da empresa e começa a conversar com o chat sobre as normativas da empresa. Isso. Então, a gente está vivendo uma revolução tecnológica, de fato, bem transversal na empresa. E o fruto de tudo isso é a Lei do Bem. A Lei do Bem, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, gerou para a gente um propósito de inovação absurdo, sabe? E inovação, ela traz, junto com ela, gestão de conhecimento, construção de ecossistema, de plataforma. E aí, o desafio da gente, como TI, era pegar todos os projetos que estavam sendo rodando na empresa e oferecer um desafio tecnológico validado pelo MCTI. E aí o Armazém One se transformou nessa plataforma de validação. Então, estamos tocando vários projetos nesse sentido. O e-commerce continua com a esteira deles. A gente está avançando com o projeto dos afiliados. A gente quer que pessoas, além de vendedores, possam também vender pelo e-commerce, possam divulgar as ofertas, ter o seu códigozinho e, se a venda acontecer lá, essa comissão pingar para aquela pessoa que divulgou o produto. Tem marketplace, o Alt e o In, que a gente está costurando para poder avançar. Melhorias no nosso aplicativo. A gente tem visto muito a experiência de live commerce, como isso está muito frenético no TikTok Shop, na Shopee, no Shein, nos apps chineses. Então, galera gerando conteúdo, o creator popular, né? Cara, eu tava, antes de vir para cá, vendo no TikTok, um cara falando sobre controle de portão, cara. Uhum. Rapaz, ele do lado do portão. Parecia um vizinho meu. Rapaz, ó, esse aqui é o controle para abrir o portão e tal. Antes, para codificar, tinha que abrir o motor e não sei o que. Agora não, a gente bota aqui os dois juntos e já conecta. Ele tem 4 slots. O abre e fecha é só no primeiro. Aí você pode colocar 4 controlezinhos só. Rapaz, um vídeo não deu 1 minuto. Comprei o controle. Agora disso eu preciso? Não preciso. Pela didática do cara. Pela didática do cara, eu vou agora dar uma utilidade pro controle. Sim. Então, essa economia é muito positiva, entendeu? Porque a galera tá experimentando o produto, fala de uma maneira real, que se conecta de uma maneira real com o consumidor que vai comprar e utilizar aquele produto. Então, eu acredito muito que os e-commerce, eles precisam... antigamente era muito essa questão, mas não tem contato, né? Não, é tudo automático e tudo mais. Mas as pessoas querem ver o rosto que está por trás ali. E não precisa ser só um rosto. Pode ser um rosto plural, mostrando o produto e ajudando ali no processo de venda. Não, total. Inclusive, essa é a nossa próxima temática aqui, você já antecipou. Até fiz um conteúdo esses dias sobre, não sei se a galera que assistiu aí também
Se não me segue, já me segue, Matheus Macena lá, o Felipe antes, o Dante Araújo. Mas eu fiz um conteúdo sobre o caso recente do Grupo Soma com a Arezzo, do Asas, né? Que está tendo uma série virou o maior grupo de moda do Brasil, um dos principais do mundo, com a fusão, né, da reserva do Grupo Soma e da Arezzo. E esse grupo, hoje em dia, eles estão entrando em diversas brigas, confusões, está tendo disputa judicial. O crescimento, que era extremamente acelerado de todas as três antes, caiu para 3, 4%. E eu faço um gancho, exatamente é o momento que a gente vive hoje em mercado, que é muito diferente de quando eles estavam crescendo absurdo. É um momento onde a gente tem, o Brasil é o único país que a gente tem 6 marketplaces chineses supercapitalizados brigando por essa audiência e brigando por esse mercado. E a questão do social commerce, junto com jornada, está criando uma disrupção 100% em como as pessoas, de fato, vão querer ou gostar de comprar. A questão da IA, quando o Dante traz, a gente tem a tese muito clara que está se confirmando e que o jeito das pessoas irem antes no Google, procurar, achar um anúncio, ir no site, procurar no site, isso daí é uma coisa que ela precisa ser reinventada, que as pessoas vão ter ali os seus agentes de IA que vai perguntar e tal, e vai comprar por ali mesmo, vai ser muito fácil e tal. Isso vai trazer as pessoas mais para dentro ainda da rede social. E na rede social, o TikTok Shop, por exemplo, que é o que você trouxe aí, ele em 6 meses virou o terceiro maior marketplace do Brasil e ele não tem nem um décimo da logística que uma Amazon já tem hoje, que o Mercado Livre tem hoje, mas terá. E as pessoas, de fato, elas vão comprar mais pelo entretenimento. E a fricção que existia de você ter que sair de uma rede social para ir para um site, para procurar e se cadastrar e passar um cartão, isso vai simplesmente acabar. A fricção ela não vai existir. Dentro da rede social você vai comprar. E isso está mudando de forma extremamente acelerada, né? Hoje a gente tem enxergado isso lá no Affiliates, né? Que é a plataforma nossa de gestão de afiliados, enfim, que a gente tem surfado essa onda, mas a gente tem visto, por exemplo, live houses, que são aquelas estruturas tipo na China, que você tem vários boxes ali para as pessoas fazerem, se espalhando pelo Brasil. Gente trabalhando 24 horas por dia fazendo live, gente que não tem nenhum seguidor vendendo milhões, marcas que são completamente desconhecidas vendendo milhões também. E eu vejo pouco o grande varejista ou o varejista mais tradicional se movimentar a tempo para poder fazer isso. Né? Reinventar a sua operação, que essa é a verdade. Vai ter que reinventar a operação para conseguir aproveitar isso e aproveitar rápido. Como é que você está enxergando essa questão tanto de nova jornada, social commerce, que é o que a gente está conversando agora, e o que é que você acha que vai trazer de impacto, por exemplo, para um varejista do tamanho do Armazém Paraíba? Tá. IA, desde 2023, tem sido um tema recorrente e principal tema nos maiores eventos, nos menores eventos, nas filas de galeto do Brasil. Todo mundo só se fala sobre IA. Mas quando a gente olha para a nossa região, a gente vê que ainda não é uma parada que está realmente revolucionando os nossos negócios. Todo mundo está usando, todo mundo está experimentando, mas aquilo ainda não é um diferencial competitivo das empresas daqui, principalmente as tradicionais. Em outros lugares já está sendo, de fato, disruptivo, já está realmente fazendo uma transformação gigantesca. E isso eu acredito também que tem um pouco do elemento cultural, sabe? De ainda não entender se aquela revolução é o que se fala. Aí a gente começa a fazer uma reflexão. Ontem eu estava num call com o pessoal da ABRH, eu sou diretor de inovação da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e o papo estava sobre a escala 6x1, que está acabando e tudo mais. E eu, como cara de inovação, ouvindo o tema de recursos humanos e também o tema de economia, né? Pô, qual é a situação do Brasil nesse momento? A economia segue com 2 dígitos de Selic,
sem perder de vista de quando isso vai acontecer, Selic estrangulando diversos negócios, várias recuperações judiciais acontecendo, a última agora recente, Estrela, nós que fomos crianças na década de 80 e 90, temos um carinho afetivo a essa marca, e tantas outras, Pão de Açúcar, Próprias Americanas, muita gente passando por dificuldade porque pegou crédito a 15 e sem perspectiva de quando esse crédito vai reduzir. Então, isso já encolhe o capital da galera e também o ímpeto de investimento. Aí você vê a reforma tributária, que ao passo que os anos vão evoluindo, vai acabando os benefícios fiscais das empresas. Gente que trouxe aqui para a nossa Paraíba, em Alhandra, operação de logística por conta dos incentivos fiscais aqui da Paraíba. E talvez não vá fazer mais sentido, porque esses incentivos eles vão deixar de existir, está sendo unificado, vai ser uma nova forma de trabalhar. Então, a gente perde incentivo, perde a competitividade que foi desenhada em cima daquele incentivo. Você vê agora também regras trabalhistas sendo mudadas. Pô, a jornada cai de 44 para 40. Muito acelerado, véspera de eleição, não tem nenhum tipo de preparação para isso. Não existe contrapartidas para o empresário. O empresário vai ter que aumentar seu custo de operação para manter o horário de funcionamento igual. Esse custo vai ser repassado para o produto, vai aumentar mais a inflação, vai estrangular ainda mais a Selic. Então, no Brasil polarizado, no Brasil que não dialoga, no Brasil que está com baixas perspectivas. E aí, outro elemento se chama Paraguai. Paraguai sendo inundado por empresas brasileiras. A Riachuelo foi para lá, a Lupo foi para lá, a DAS, que palestrou comigo lá no Vetex Day, está indo para lá também, entre tantas outras. Então, é uma tríplice perda do Brasil. Ela perde a indústria, perde os empregos que essa indústria estava gerando dentro do Brasil e perde o capital intelectual que vai gerar agora conhecimento qualificado dentro de outro país. Então, dentro dessa composição toda, você vê o empresariado brasileiro rebolando para poder sobreviver dentro dessas condições e aí olha para a IA, para a automação e aquilo que era visto como uma onda agora vai ser uma necessidade. Porque a operação agora está com a margem super apertada. Eu vou contratar mais gente e dar um jeito aqui, ou eu vou contratar totens e esses totens vão trabalhar 7x0? O Grupo Mateus demitiu 6.300 funcionários e no outro dia o autoatendimento estava funcionando lá, com 6 totens. E o cliente aprendeu a utilizar. E com uma pessoa ali ensinando e depois já não precisa mais. É isso. Supermercado fazendo isso, e varejo de móveis eletrodomésticos fazendo isso, todo mundo se aderindo. E aí, a população está endividada num país endividado que, para sobreviver, as empresas estão investindo em automação e inteligência artificial, que vai gerar mais desemprego, e essa galera vai ter dificuldade de se reposicionar no mercado, e endividado, sem dinheiro para honrar seus compromissos, e aumentando aí a quantidade de pessoas penduradas no governo, vivendo de auxílio. Então, é uma perspectiva que a gente tem que ter muita prudência de analisar o cenário para a gente tomar boas decisões. E a tecnologia, ela é uma alternativa, certo? É uma alternativa que precisa ser estudada e acelerada, porque ela é ponto de sobrevivência. Ela é ponto de, inclusive, experimentação de novos negócios, de enxugamento de processos, de mais inteligência no negócio para se adaptar a essas situações. Porque a sociedade humana, ela, não só no Brasil, ela vive de ciclos de fartura e de escassez. Talvez a gente esteja prestes a viver um momento diferente, mas nem todo mundo morre, né? Nem todo mundo sobrevive, mas aqueles mais adaptáveis vão conseguir contar uma história melhor ao passar a tempestade. Realmente isso tudo que você trouxe é super real e, ao mesmo tempo, como você falou, nem todo mundo morre. Então, naturalmente, assim, a gente acredita que a escala 6x1 vai trazer, por exemplo, um investimento muito maior em tecnologia, as pessoas vão... Porque no final do dia a conta tem que bater, a margem precisa continuar para poder as coisas operação continuar. Mas, ao mesmo tempo, vem, por exemplo, um TikTok, vem, por exemplo, um Instagram, vem, por exemplo, um programa de afiliados que você empodera qualquer pessoa a ganhar dinheiro onde ela estiver. Sim.
Né? Ela A economia informal, ela tá pujante. pujantíssima. Mas quem está ganhando esse share é um avanço invisível, não são os brasileiros. Porque Não o é. controlador da rede social não é brasileiro, o marketplace não é brasileiro e os criadores estão recebendo. As plataformas de e-commerce que está rodando naquela operação de marketplace não é brasileira, mas é o brasileiro gerando conteúdo e sendo comissionado por isso. Né? Exato. Alguma renda ela vai ser distribuída, e que não seja somente do governo. Que é o que a gente basicamente vê. Então, as pessoas, elas, de fato, vão estar muito mais empoderadas a pegar um celular, que todo mundo tem hoje, fazer um conteúdo, colocar um link, alguém clicar, comprar aquilo dali, ela vai ser comissionada por aquilo. Então, ela vai ter... Baixa ela simplesmente querer dedicar algum tempo naquilo dali. E para empresas como a Armazém Paraíba, é a grande oportunidade de você ter um exército de gente que vai estar sendo liberado, ficar disponível no mercado, sedenta para poder fazer resultado e que você vai pagar esses vendedores efetivamente quando eles fizerem a venda. Então, ele vai divulgar, fez a venda aconteceu, a regra do jogo é definida por você. No momento onde a gente vê que tráfego está cada dia absurdamente mais caro, agora com imposto adicional mais caro ainda e com promessa de zero expectativa de retorno. Né? Tipo assim, você põe para ver o que é que vai dar. Loteria. No mercado de afiliados, você coloca, deu certo para todo mundo. Deu errado para todo mundo. Então, existe essa oportunidade que o social commerce, na minha visão, vai virar ao avesso o jeito que se faz as coisas hoje, tanto para quem quer ganhar dinheiro, quanto para quem quer, no fim do dia, vender. E eu vou mais longe ainda. O fato da gente ter 4, 5, 6, talvez, grandes players globais aqui no Brasil, quer dizer duas coisas. A primeira coisa é a gente tem um mercado que é muito relevante, de muita gente que consome muito. A segunda coisa, a gente tem o empreendedor aqui lento. Porque deixou isso acontecer. Para pensar que o marketplace brasileiro que ainda sobrevive é Magalu. Grande. Mercado Livre não é brasileiro. Mercado Livre não é brasileiro. Deixa claro. É Magalu. É Magalu. E mesmo assim, ali sobrevivendo comparado ao G+, parece que Casas Bahia desistiu. Comparado, inclusive, com o seu passado, né? Comparado com o seu passado. É um outro Magalu. Americanas está querendo voltar e tal, enfim, mas ainda é uma coisa muito muito tímida no fim do dia. Então, assim, a pergunta, eu acho que, na realidade, até para vocês dois também, né, para Dante também opinar, é assim, qual que é o caminho para o empreendedor, para o varejista, ganhar esse tempo perdido, né? Recuperar o tempo perdido e colocar de pé as estruturas, porque uma vez que a gente traz IA para o jogo, sempre tem uma disrupção no mercado, toda aquela concorrência que existia antes, ela vai para zero. Você tem um restart no mercado. Você tem uma oportunidade hoje de retomar isso daí. Então, o que é que vocês enxergam desse ponto? A minha concepção, se você não vende online, se é um empreendedor de loja física, ou se é um cara que está começando a empreender, se fosse eu começaria vendendo em alguma plataforma, estudando logicamente as condições, as comissões, ia gerar algum tipo de conteúdo, usando IA ou não. Eu achei legal uns vídeos no TikTok Shopping, que é onde eu tenho consumido muito. Tem uma galera que se inspira nos comerciais de cerveja dos anos 90 e vai vender furadeira com mulheres vendendo furadeira. Mulheres dos comerciais de cerveja dos anos 90. Legal. E tem um tipo de efeito de retenção, de venda e tudo mais. Então, não é o cara... Eu sei que é um homem ali que fez aquele conteúdo, mas ele utilizou vídeos e voz e música e roteiro, tudo com inteligência artificial, subiu aquele vídeo e aquele vídeo fica vendendo 24/7 para ele. Ele não está ali operando o negócio. Ele teve um esforço inteligente de montar um conteúdo e esse conteúdo foi lá vendendo para ele, segue vendendo para ele enquanto houver estoque. Então, para quem não tem experiência com e-commerce, com negócio, tem que começar por uma plataforma dessa. Tem que começar
tendo um atendimento pelo WhatsApp, tem que começar a ver algum tipo de automação no WhatsApp para fazer o primeiro atendimento, para ter as regras de árvore de decisão ali, para ajudar o cliente a tomar uma decisão de compra. Mas tem que também ter a consciência que a coisa mais perigosa do mundo é você construir seu castelo num terreno alugado. A partir do momento que o seu negócio está todo alicerçado em terceiro e o terceiro muda a regra, acabou, mano. Acabou. Ou você vai trabalhar num prejuízo, ou você tem que começar do zero, saindo daquela operação e começando em outra. Então, tudo na vida são fases. Se você vai precisar aprender, então entenda que essa comissão é o custo da sua aprendizagem. E quanto tempo essa aprendizagem vai durar? E depois, qual é o próximo passo que eu vou dar? Entendeu? Cara, a gente precisa aprender IA. A gente precisa. Antigamente, a conta do custo fixo das casas era água e luz. Depois veio o telefone, depois veio o celular, depois veio a internet. Hoje em dia, é token de inteligência artificial das casas que estão se preparando para o futuro. Porque a gente precisa ter esses recursos à nossa disposição. Porque eles dão produtividade, dão possibilidade, dão aprendizado. A gente começa a usar ali a cloud, que é a do momento, a gente vê coisas incríveis acontecendo aos nossos olhos. Incríveis, até enquanto os tokens estiverem ali rodando, né? Eu digo que quando acaba a sessão do cloud é a nova pane seca do mundo, né? Parece que você enguiçou ali e o seu carro parou e tem que ficar esperando. Não, o cara que ajuda a gente na lei do bem lá no armazém, ele tem uma série de alarmes no celular, que são os horários das viradas de token. Quando toca lá, o prompt já tá pronto, ele acorda lá de meia-noite, vai lá, dá o ok e vai dormir novamente. Então, cara, mas isso é a realidade de pouquíssimas pessoas. E hoje tudo cara, você não precisa ser de TI para aprender a fazer essas coisas. Você precisa saber perguntar, cara. Você precisa saber quais são as funções. Então, quanto mais a gente vai estudando, vivendo, ouvindo, curiando, mais a gente vai se sentindo atraído por esse mundo que é um mundo de infinitas possibilidades, né? Então, a gente se angustia com alguns cenários econômicos, políticos, do nosso ecossistema de negócio, mas a gente se vislumbra com as infinitas possibilidades que não existiam antigamente e que hoje estão aqui totalmente possíveis a qualquer pessoa acessar. Porque, meu amigo, todo mundo que está assistindo a gente está assistindo por internet. Então, se você tem acesso à internet, você tem acesso a um device, você tem acesso a IA. E aí, Felipe, pegando esse gancho, a Anthropic, né, que é a criadora do Cloud, ela recentemente divulgou um gráfico que eu achei muito interessante e mostra muito essa inércia do mercado. Como você falou, tem muita gente utilizando, mas tem muito mais gente que não utiliza ainda. Então, esse gráfico que a Anthropic divulgou, ela basicamente elencou os mercados, o potencial que a IA tem de ajudar aquele mercado e o quanto está ajudando. Então, imagine que, por exemplo, um mercado, sei lá, de gestão, um mercado de recursos humanos, um mercado de serviços, teria um potencial 100 de utilizar a inteligência artificial para acelerar, habilitar, melhorar a qualidade dos processos, mas está usando ali 3%, 4% de aproveitamento desse potencial. Então, assim, por mais que os modelos eles estejam extremamente avançados, toda semana, literalmente, ontem saiu o Opus 4.8, então, tem lançamento, toda semana se atualiza, mas a penetração do benefício da inteligência artificial hoje no mercado ainda é muito aquém, né? Muito longe do que poderia. E aí, como o Matheus falou, de repente essa seja uma alternativa, né? Para, num cenário em que o cenário macro e externo está completamente contra, né? Nocivo ao empreendedor, a inteligência artificial, quando enxergada como uma oportunidade e um benefício, ela seja literalmente aí a salvação de muita gente e a amplificação de pessoas que estão ali realmente ligadas nisso. Eu gosto de citar um exemplo que antigamente a gente tinha sempre aquela pirâmide de tudo que você for querer fazer ou querer obter, você tinha a ponta do barato, do bom e do rápido. E a gente sempre gostava de falar que você tem que escolher 2, você não pode escolher 3. Então, se é barato e é bom, não é rápido. Se é rápido e é bom, não é barato. A IA, ela
distorceu esse triângulo, né? A ponto de que isso praticamente já não é mais verdade. Hoje em dia, a IA, ela permite que uma coisa seja barata, seja boa e seja rápida. Então, isso é uma oportunidade de possibilidades que se abrem para ser explorada profissionalmente, para gerar eficiência. A minha opinião sobre essa questão de inteligência artificial versus humanos, né? Eu sou muito mais o cara os nossos desafios lá dentro da empresa é como eu pego o meu time, que já confia em mim, eu já confio neles, já está dentro da minha cultura, já sabe como são os meus processos, os projetos que a gente trabalha, e habilito eles, essas mesmas pessoas, para que elas tenham um output, não, uma produtividade, uma eficiência de 10, de 50, 100 vezes elevado ao que um cara teria. Isso falando em volume, mas se eu tirar um pouco dessa visão de volume, se eu pego um cara que ele jamais teria um nível, por exemplo, de redação, um nível de qualidade de código, um nível de entrega de projeto, se ele fosse ali estudar por si só, fazer aquilo manualmente, esse mesmo cara vai ter a sua qualidade da sua entrega elevada também múltiplas vezes. Hoje, a gente tem processos que podem muito bem rodar no automático, né? O humano ali no meio, fazendo toda a orquestração, mas você ter times de agentes de inteligência artificial múltiplos que colaboram entre si, que tem uma hierarquia definida entre eles, que você pede uma tarefa específica e complexa, isso é quebrado nesses agentes, cada agente ele pega a parte da tarefa a qual ele é especialista e vai atuar em paralelo, depois aquilo ali é orquestrado e o resultado volta para você já pronto, para você fazer ali um refino, para você pedir uma alteração. Isso tudo agiliza demais, inclusive esse é um dos pontos que fez com que fosse possível a gente entregar o projeto do Armazém Paraíba num tempo tão diferenciado do que se esperaria, o que se observou de média de mercado, né? E aí, Felipe, já entrando um pouco mais nesse gancho, eu queria entender como é que o Armazém Paraíba usa inteligência artificial hoje, em que processos, o que é que você tem lá rodando, o que é que você tem de ferramenta, o que é que você tem de agentes, principalmente nos setores que você atua, que você consegue realmente experimentar, né? Você é um cara de inovação, experimentar e ver que, cara, hoje a IA ela me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e sem ela a gente não teria feito tal coisa. Como é que isso está rodando lá dentro hoje? Tá, começar pelo marketing. O marketing tem tido uma revolução nesse sentido. Os avatares que a gente utiliza, 3D, as campanhas sazonais, Dia das Mães, Dia das Crianças, tudo isso está muito mais fácil de fazer com as IAs relacionadas à imagem, né? O Nano Banana está incrível. Dá para a gente colocar o nosso garoto propaganda sendo convocado pelo Ancelotti. Então, essas coisas eram caríssimas para serem feitas e agora, de fato, com poucos prompts, a gente consegue fazer isso. Outra coisa que também era muito cara, criação de jingles. Cara, a gente foi lançar a Lei do Bem, mais uma vez citando a Lei do Bem, e eu criei um jingle lá, usando o Suno, e aquilo foi, viralizando dentro da empresa, um forrozinho, todo mundo ficava ouvindo na Copa, e a gente começou a criar uma coletânea de músicas, e toda campanha tem uma música nova, um axé, um forró e tal, utilizando inteligência artificial em processos que antigamente eram bem mais caros e demorados a serem produzidos, inclusive com as letras sendo também feitas utilizando inteligência artificial. E especificamente, antes de ir para a TI, quando a gente olha para a logística, olha para o financeiro especificamente, quando a gente olha o balanço da empresa, é um tema puta chato de se ler, de analisar, o book financeiro enorme. Cara, a galera sobe um dado desse numa notebook alien da vida, lógico que tem que ter os cuidados com segurança, mas ele faz um resumo de 5 minutos com os principais tópicos e ajuda você a tomar decisão. Coisa que um CFO sênior muitas vezes nem faria. Exatamente. Isso é uma agora atualização de alguns agentes da cloud que está fazendo um trabalho de analistas de Wall Street, cara, ajudando a analisar projeções de ações, de venda, de compra, enfim. E aí tudo ainda está no começo do começo. Imagine daqui a alguns meses como é que vai estar isso. Isso aí. E lá na TI, de fato, cara, é o nosso parceiro de código. A gente está com várias IAs diferentes, Amazon Q, ChatGPT, Claudette, do nosso lado ali o tempo todo.
E ajudando a codar, ajudando a criar monitoramentos, inclusive a resolver problemas. Antigamente a gente fazia um comitê para resolver problemas. Hoje as pessoas começam a resolver o problema consultando a IA, jogando lá a solução. Ó, eu consultei e veio isso. Eu consultei e veio aquilo. Pronto, agora vamos colocar nossa expertise na mesa junto com a expertise da IA e tomar a melhor decisão. Então, dentro da TI, por ser já, de uma certa maneira, um core nosso, mais próximo, né? tá mais avançado, Sim. tá mais orgânico, já faz parte muito do nosso dia a dia. Outros departamentos que estão ali mais próximos também da gente já começaram a entrar nessa mesma vibe. Mas eu acredito que tem muito espaço ainda para avançar, sabe? Acho que tem muita gente ainda que não experimentou, que ainda acha que isso é modinha e tá perdendo a oportunidade de absorver uma oportunidade pessoal, sabe? De absorver uma nova skill. Sim. Porque, cara, quando a gente olha para trás, um diferencial competitivo, há muito tempo atrás, era o cara que sabia datilografia, né? Eita, esse bicho aí fez curso de datilografia, contrata. Cara, quem no tempo de hoje ou na década passada botar um negócio desse, parece que tá colocando uma piada no seu currículo. Mas olhando para esse mesmo contexto, para alguém que está colocando como diferencial Excel, Power BI, SEO, cara, isso é o curso de datilografia do século da gente, da década da gente. E esse tema, há 2 anos atrás, era super incrível, sabe? Você querer ter um cara desse aí na sua equipe. E hoje os dashes, a automação de toda a parte de SEO do site, tá tudo sendo feita por IA. Então, porra, a nova skill necessária é saber usar IA. Antigamente, a IA do momento era ChatGPT. Antigamente, há 1 ano atrás. Cara, eu quero me especializar na ChatGPT. Hoje em dia, depois veio o Gemini com tudo, com Nano Banana. Hoje a galera tá se especializando no cloud. Então, ou seja, você tem que estar constantemente, diariamente, aprendendo, para você conseguir continuar na vanguarda, adquirindo essas novas competências. Tem uma frase que assim eu gostaria de deixar marcado também, para a gente ter mais lucidez na tomada de decisão da gente. Automatize o ordinário e humanize o extraordinário. Se a gente usa como mantra isso, a gente toma melhores decisões no que diz respeito a pessoas e a máquinas. Isso aí. É isso aí, não tem... a IA, ela vai exatamente ela vai escalar aquilo que a gente não deveria estar fazendo. Ela vai fazer aquilo que a gente não deveria estar fazendo. Vamos fazer mais coisas que só os humanos podem fazer. Vamos se dedicar mais a relacionamento, vamos criar mais coisas juntos, empoderados pela IA. E, cara, caminhando para o final aqui, né? A gente já recebeu um avisinho aqui que está perto de acabar o nosso tempo. Mas, Felipe, a gente falou muito sobre ponto de virada, o podcast é sobre ponto de virada. Eu queria que você finalizasse aí falando qual foi o seu maior ponto de virada na sua vida e qual que é o ponto de virada que você acredita que o mercado brasileiro está passando agora. Essa pergunta é difícil. É difícil. Mesmo. Cara, o maior ponto de virada da minha vida foi agora, né? Até agora. Aconteceu nos anos 2000. Eu estou encerrando o ensino médio, prestando vestibular para administração e eu sou reprovado no vestibular. E os meus amigos foram aprovados. Eles estavam lá rapando o cabelo, Dante. O que é que você falou de mim? Isso aí eu lembrei. Acho que a gente é contemporâneo de vestibular. Beleza, entendi. E eu não passei, cara. E eu volto para casa de ônibus, chorando no ônibus. Eu vou falar com minha mãe, puto envergonhado. Cara, eu não me dediquei o suficiente. Eu brinquei o 3º ano, eu joguei bola, eu joguei muito Diablo no computador, CS. Eu não era merecedor de passar. Mas na minha cabeça imatura da época, eu era merecedor. E aquele foi o grande ponto de virada na minha vida. Eu fui pro cursinho e disse, eu nunca mais, na minha vida, vou me permitir me humilhar desse jeito, de ser um derrotado. E aí passei no vestibular para administração, passei para a empresa júnior de administração. Eu decidi fazer administração por conta da empresa júnior daqui de João Pessoa, da UFPB. A minha grande escola de administração foi a EJA Consultoria, a escola de júnior de administração. E lá toquei vários projetos, aprendi o framework da FNQ com o PPQ e fiquei viciado em aprender.
E isso tudo me levou até onde eu estou, sabe? De querer encarar os desafios e não querer ficar para trás, sabe? Não ficar para trás no sentido de passar as pessoas, mas sim para me desafiar. Sim. Eu quero realmente aprender, ensinar. Você falou, pô, você está sendo um speaker, pô, tá falando pra caramba. Porque quanto mais eu participo de momentos como esse, mais eu aprendo, cara. Isso é uma aula incrível, porque a gente tá ali construindo ideias que vai me ajudar a tomar decisões mais na frente. Então, tem momentos na vida que a gente não entende o porquê a gente está vivendo aquela derrota, aquele ponto para baixo. Mas aquilo ali é Deus, cara, nos forjando para uma missão maior. Então, não sei o que a galera pode estar passando, por de algum ponto ruim, mas que a gente possa enxergar que a gente pode mais. Então, se fosse simples, não é, mas a gente precisa ter uma cabeça que esteja preparada para esse estalo. É isso Eu aí. nunca vou estar no ponto mais baixo da minha vida. Também eu nunca vou permanecer no ponto mais alto da minha vida. Eu vou flutuar. E o bom da vida é isso: ter desafio e superar. Tudo passa, isso também vai passar, né? Então aproveite. Aproveitar a jornada. E qual que é o ponto de virada para finalizar que você acredita que o varejo brasileiro está vivendo agora? Cara, a gente falou aí, né? Os desafios trabalhistas, desafios tributários, desafios econômicos, desafios da invasão do capitalismo de Estado da China aqui no Brasil, desafio de mão de obra, de adaptação com inteligência artificial. Cara, é um conjunto de complexidades que quem conseguir decifrar melhor o modelo de negócio do seu segmento, lidando bem com toda essa complexidade, vai ser aquele que vai virar o case para todo mundo copiar. Então, quanto mais a gente se afasta de enfrentar esses problemas, posterga, mais a gente vai ficando como coadjuvante dessas soluções. Então a gente tem que ir para cima. Cara, mas eu não entendo sobre reforma tributária. Calibra teu algoritmo do TikTok para entregar para você conteúdo de reforma tributária. Calibra teu conteúdo de IA. Escolhe uma das redes, cara. Meu Instagram é para coisa pessoal. Beleza, deixa o Instagram trazer no algoritmo qualquer coisa. Mas calibra uma das redes, os shorts do YouTube, o TikTok, o Kawaii. Não sei se a galera tá no Kawaii, o Facebook para os mais velhos. Cara, calibre uma dessas redes sociais só para te trazer informação, para você aprender. Porque os algoritmos eles são incríveis, eles são viciantes. E se você alimenta dando cartaz para coisa supérflua, você vai estar nutrindo a sua cabeça com coisas que não vão estar levando você para canto nenhum. Então, seja estratégico até no seu lazer, porque isso vai fazer você ser um bom tomador de decisão. Como diria, né? Na crise, tira o S e crie. Né? Então, toda disrupção, todo momento como esse que a gente está vivendo, de fato, ela cria muitas oportunidades. Basta você abrir o olho e começar a querer também sair da sua zona de conforto. E eu acredito que a zona de conforto ela vai cada vez menos existir, porque as mudanças vêm muito mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu basicamente sou muito otimista com o futuro, com a IA. Eu acho que as pessoas, a gente vai ter mais tempo mesmo para aproveitar, para às vezes viajar, para, enfim, trabalhar mais com a cabeça, menos com o braço e fazer muito mais coisa com muito menos esforço. Basta querer. Então, a gente está num momento ímpar do mundo e quem se dedicar, quem aproveitar, quem enfrentar como você trouxe aí, vai colher muitos frutos e vai colher fruto rápido, inclusive. Esse é o ponto. Isso aí. Felipe, meu amigo, muito obrigado. Excelente episódio. Vários insights. Aprendi muito com você. Eu acho que Matheus também. Você é um cara ímpar, né? Ainda bem que você passou no vestibular de administração, porque você é um dos administradores mais capazes que eu já tive a oportunidade de trabalhar. E obrigado pela confiança, pela parceria. Um cara que começou como cliente, se tornou amigo. Está aqui hoje no nosso segundo episódio aí do podcast Ponto de Virada. Show. É isso aí, Felipe. Muito obrigado, gente. Esse é o episódio número 2 do Ponto de Virada. Espero que você tenha gostado, mas eu tenho certeza que você gostou. Então, por favor, mais uma vez, compartilhe, indique,
curta. Alimente o algoritmo. Alimente o algoritmo para que outras pessoas possam calibrar o algoritmo também e ver o nosso conteúdo. Felipe, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês e que possamos contar aqui no futuro novas histórias, novos pontos de virada nessa jornada juntos. Isso aí, meu amigo. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. Valeu.